Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindas, bem-vindos a mais um VH Innovation Talk, né? Hoje a gente está aqui com um convidado super especial, Ecosystem Partner, o Felipe Camargo, da UI. Felipe, seja muito bem-vindo, obrigada por estar aqui, por aceitar bater esse papo com a gente, né? Sobre um tema que a gente adora, a gente vai falar sobre inovação. E eu queria, antes da gente começar, né, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua atuação dentro da UI e da sua ligação com inovação, pode ser? Com certeza. Bom, obrigado, Maísa. Obrigado, time da Venture. É sempre um prazer estar com vocês nos eventos que vocês promovem, nas conversas, nos brainstorms, presencialmente ou online, né? Fiquei muito feliz que a gente voltou com os eventos presenciais aí na Venture. Meu nome é Felipe Camargo, eu sou engenheiro ambiental, tenho um mestrado em energia e ambiente na engenharia mecânica. Atualmente sou gerente de consultoria tecnológica aqui na UI. Eu trabalho no time de Digital Data Analytics. E em 2021, a UI, entendendo o poder não seria o poder, mas sim a importância do agro para o Brasil, criou um centro de excelência do agronegócio, que tem um escritório físico em Ribeirão Preto, mas que ele entendeu que era necessário juntar especialistas de diversos tipos de áreas para formar esse centro para a gente conseguir melhor atender nossos clientes. Eu fui um desses caras que veio para esse time. Eu estou hoje aqui no time do Centro de Ciências do Agronegócio para a parte de Digital, e junto com o Digital eu também encabeço essa parte de liderar as conversas sobre inovação no agro. Então, por isso que eu estou sempre com o time da Venture batendo papo com vocês. É um prazer estar aqui, viu? Legal, obrigada. Vamos começar então o nosso bate-papo e com uma pergunta que já está virando clichê por aqui, mas eu gosto muito de fazer. Para você, Felipe, o que é inovação? Cara, eu vou até abusar e usar um conceito de inovação que eu escutei aí na Venture, que eu gostei muito. Para mim, inovação, eu não diria que mas está muito relacionado com humildade, tá? Então, é ter a humildade de você enxergar que tem uma coisa que não está dando certo, que não está boa, e que você quer melhorar no processo. Mas muitas vezes no nosso dia a dia, que dentro das empresas que a gente está tocando, dentro da nossa rotina, é difícil parar e querer resolver, porque você acaba se acostumando e deixando levar as coisas como já estão indo. Então, inovação, para mim, é um exercício de humildade, você reconhecer, cara, isso aqui tem como melhorar, isso aqui não tá bom o que eu estou fazendo, e eu preciso inovar. E aí, eu que estou na parte de digital, eu penso já em inovações tecnológicas, mas não necessariamente precisa ser um chat GPT a sua inovação. A sua inovação pode ser na maneira de lidar com o seu companheiro no dia a dia, uma casual Friday que você faça no seu escritório, que melhore a relação com as pessoas, que as pessoas se sintam mais felizes. A inovação é muito ampla, né? É um tema, por isso que a gente até brinca, né? Que todo mundo pergunta isso, como é que você classifica inovação? Para mim, a inovação é um exercício de humildade todos os dias que as empresas e as pessoas têm que praticar. Perfeito. E está sempre ligado à ação, isso que é legal. Eu falo sempre também, não tem resposta certa ou errada, porque são várias percepções e é realmente muito abrangente. Então, todas as percepções e todos os vieses são válidos. E entrando neles, né, como que você vê, assim, como você encontra a inovação no seu dia a dia, tanto dentro da UI, como dentro das empresas com as quais você se relaciona, com as quais você lida aí? Bom, perfeito. E aí volta aquele problema da inovação ser um assunto muito amplo, né? Então a gente pode pensar que inovação talvez sejam startups, ou seja, de fato, como você inova no seu dia de tratar seus companheiros, ou você inova um processo dentro da sua empresa. Então, aqui na UI a gente tenta, pelo menos aqui no AgroDigital, a gente tenta ver um pouco de todas essas áreas, né? E o foco maior que a gente tenta dar aqui é, de fato, numa arquitetura de inovação, tá? Então, muitas vezes tem empresas que compram ou se fundem com uma startup ou com outra empresa, achando que o processo delas vai inovar algum problema que tem dentro da empresa. Só que só trazer uma solução para dentro muitas vezes não resolve. Tem uma parte cultural das pessoas, tem uma parte de relacionamento das pessoas. Então, uma arquitetura de inovação tem que compor um fluxograma que você entenda em quanto tempo vai levar para essa inovação ser aplicada, como que ela está sendo medida,
Porque é importante medir inovação, tipo assim, quais resultados que ela está tendo, porque senão só fica no discurso filantrópico, ai, que lindo. Mas não, você tem que medir as suas ações, se está dando certo, se não está dando errado. O que estiver dando errado, você tem que cortar, e o que tiver dando certo, você tem que potencializar isso, né? Então, essa é uma das principais estratégias que a gente vem tendo aqui, é de fomentar não só um discurso vazio, de inovação, você tem que ter uma inovação aberta na sua empresa, mas sim de construir uma arquitetura de inovação. Cara, identificar gaps, fazer quick wins, priorizar KPIs, entender como a inovação e qual esse mundo de inovação pode abrir para sua empresa, seja comprando ou se juntando com startups, ou contratando startups, seja contratando uma consultoria especializada nisso, ou seja, de fato, construindo uma esteira de inovação dentro da sua empresa que pense em toda pessoas, processos e resultados, sabe? Você não pode só querer focar em resultados, tem que focar nas pessoas. Você não pode só, quer melhorar o seu processo. Você melhora o processo em números de KPIs, mas as pessoas são mais infelizes com essa nova inovação que teve. Então, a gente vai um pouco focado na arquitetura de inovação aqui dentro, não só no tema inovação. Que legal. Você já até começou a responder aqui um pouco de uma próxima pergunta que eu tenho, então eu já vou puxar ela. Porque eu ia justamente perguntar como que a UI, porque a UI, né, enfim, empresa gigantesca, né, global e tal, claro que você pode falar de um pequeno pedaço dela, mas como que vocês vêm trabalhando para se manter próximo à inovação, né, atualizada, continuar sendo uma referência, porque já é uma referência há muitos anos, enfim, e continuam crescendo, continua se atualizando, né? Além, obviamente, de serem ecosystem partner da Venture Hub, né? Quais outras ações vocês fazem para se manter próximo à inovação, enfim, se atualizar e continuar sendo a referência que é? Perfeito. Bom, como você me comentou, eu sou uma pequena parte aqui do time da UI. A UI é uma empresa global, mais de 300 mil funcionários espalhados pelo globo. E aqui na UI Brasil, dentro desse centro de excelência do agronegócio, eu estou cuidando desses relacionamentos com agritechs, com startups voltados para o agronegócio, né? Mas a gente tem um laboratório aqui dentro da UI que chama Wave Space, que aí eu peço até desculpa, mas eles que são os craques da inovação aqui na UI, tá? Então, cara, fazem trabalhos fantásticos, eles levam justamente essa arquitetura de inovação para os clientes. E até falando um pouquinho das iniciativas que a gente tem aqui dentro, a gente faz a gente tem um programa de inovação dentro da UI, que a gente junta grupos de colaboradores que têm uma ideia, que têm uma dor, que estão achando que possam resolver, e a gente passa por uma esteira de inovação, leva essa ideia, amadurece, cria um protótipo, apresenta para sócios e faz tipo um Shark Day aqui com eles. Então a inovação tá diária aqui na UI, até um dos motivos que eu tô aqui com esse fundo aqui estranho, isso aqui é um campo de arroz. Hoje a UI está com o desafio global de dados, que é um desafio aberto para estudantes e recém-formados para tentar classificar imagens de arroz. Aí, pô, Felipe, o que isso tem com inovação? Cara, é um desafio aberto, é como se fosse um hackathon de longa duração que a gente está abrindo e está disponibilizando cursos gratuitos junto com a Microsoft. Então, eu acho que um pouco da estratégia da UI é não se fechar dentro de algum hub e querer enviesar suas ideias ali. É estar aberto com o público, divulgando desafios abertos, trazendo as pessoas para conversar, estando conectado com hubs de startups, como a gente está conectado com a Venture, a gente também conversa muito com o Cubo lá em São Paulo. Então, tentando estar espalhado e aberto para novas ideias. Perfeito. Se conectar, né, com vários ecossistemas de inovação, porque, claro, não existe só um, nem um caminho, né? A gente precisa realmente se abrir e cada vez mais a gente vê a inovação aberta como um caminho que vem mostrando muito sucesso, né, para as empresas. Bacana, legal. E falando um pouco dos clientes, né, de vocês, hoje em dia, quais são os maiores desafios? Ou pode escolher qual que você quer responder. Quais são os maiores desafios ou os desafios mais recorrentes que as empresas e as startups trazem para a UI? Como que é? Você nota um padrão, assim, hoje em dia? Olha, na minha vivência, tá? Não tô classificando isso como regra aqui dentro da UI, mas o que a gente tem enxergado muito, tá? Essa dificuldade em identificar
boas métricas para inovação. Tipo assim, como é que você pontua, você coloca o peso que essa inovação está dando valor e não fica só num discurso, temos que inovar por inovar. A gente tem justamente conseguir montar uma estratégia de uma arquitetura de inovação que faça sentido e que a gente consiga errar rápido e melhorar mais rapidamente, identificar mais os KPIs que estão de fato sendo melhorados melhorados de fato com a inovação, né? Então, é difícil. Se alguém conseguir, você saber qual pergunta você quer fazer, qual o problema que você quer resolver, mapear isso já é um grande desafio. E aí você, de fato, ter a estrutura, né? Montar uma arquitetura de inovação que consiga te responder isso é um dos principais desafios para os nossos clientes que eu tenho enxergado. Legal. E para startup, Maísa, eu acho que para startup, e aí é pessoal, isso é 100% pessoal, tá? Eu acho que um dos maiores desafios é que eles têm vontade de logo ser vendidos. E eu fico com raiva disso. Eu fico morrendo de raiva disso. Eu vejo que é difícil empreender no Brasil, tem desafios, né? Eu já tive minha fase empreendedor, já tive uma empresa, mas não vou mentir que talvez se eu fosse comprado eu gostaria, mas acho que a gente começa já uma startup pensando em vender ela. Eu acho que esse mindset podia mudar um pouquinho aqui. Eu acho que talvez, em alguns casos, né, esse na verdade, é a validação que deu certo, né? Então, assim, se é vendida é porque deu certo. Então, acho que talvez não seja realmente a venda, mas é o negócio dele ter chegado nesse patamar ali que uma empresa maior quis comprar. Acho que pode ser isso também. E aí volta legal. Justamente na dificuldade de criar KPIs, né, que tem um valor, né? Tipo assim, qual é a métrica de sucesso de uma startup? Que é uma das partes da inovação. É ser vendida? Porra, então você já faz o processo pensando em ser vendida, tipo, você não quer crescer. Quer crescer, ou esse é o sucesso. Depois acompanhar o sucesso de longe, né? Do próprio Exato. negócio. Bom, a gente lida com mais startups, né? Tem várias outras questões que elas trazem também, mas essa é uma percepção, então é legal a gente pontuar aqui. E eu queria saber como que vocês conseguem trabalhar, né, essas questões nas empresas que você trouxe, né? O desafio de fazer as perguntas certas, né? Fazer trazer as questões corretas, né? Como que vocês conseguem trabalhar isso com os seus clientes e engajando? Porque um grande desafio que a gente nota é quando a gente vai levar algo novo para as empresas, como engajar essas pessoas que já estão ali no ritmo do dia a dia, que estão ali num looping, é difícil para eles trazerem coisas novas. Então, como que vocês conseguem levar isso para eles e mantê-los engajados e garantir que vai chegar em algum lugar diferente de onde eles estavam? Cara, que pergunta difícil. Porque cada caso é um caso, né? Tipo, eu acho que esse tema, Maísa, ele vai muito com uma palavrinha que se chama evangelizar. Você tem que estar recorrentemente batendo nesse ponto, provocando a discussão, lembrando disso, trazendo alguns casos de sucesso, falando, isso é que nem fazer uma relação de inovação com o mundo de dados, né? A gente tenta levar uma estratégia de ser data-driven nas companhias. Cara, como é que você enxerga valor nos dados? Isso não tem valor, já estou rodando bem, você poderia rodar melhor. Então, você tem que estar semanalmente, mensalmente, trimestralmente, batendo ponto, gerando conteúdo, falando, explicando, trazendo cases de sucesso, mostrando, cara, isso tem valor. Falar de inovação aberta na sua empresa tem valor. Você abrir um espaço para inovação dentro da sua companhia tem valor, os valores são esses. E cada companhia vai ser um caso. A gente já estivemos no evento de inovação, que tinha empresas multinacionais, que eu achei bacana, que uma empresa, só não vou citar o nome para, sei lá, depois vai ficar bravo comigo, ele falou, os nossos KPIs a gente mede com satisfação dos colaboradores, se as pessoas estão gostando dessa nova inovação, se melhorou. Aí um outro cara foi direto e falou, é na receita. Impactou positivamente a receita? Esse é nosso índice, essa inovação está ótima. Não impactou negativamente? Corta isso aí e joga fora. Então, tem estratégias diferentes. De novo, o importante é
muitas vezes trazer alguém de fora para ver, né? Ver de fora. É que nem quando a gente pensa em dados, você pega o seu script lá, do seu modelinho aqui, numa linguagem, né? E aí você tá rodando ele e ele não vai para frente, ele tá travando, tá travando. Aí eu, Maísa, porra, dá uma olhada aqui no meu script. Aí você olha, é um erro de indexação. É um espaçozinho que você deu a mais numa linha de código que tá travando tudo. Aí você ajeita aquilo dali, ou você vai ajeitando ali, porque você tá vendo um pouquinho de fora. Então é importante, muitas vezes, trazer pessoas de fora para enxergar coisas que talvez você no dia a dia já tenha perdido a sensibilidade para ver, e a pessoa de fora consegue te ajudar. Perfeito, exatamente. Tem até um ditado muito antigo que as avós falam, né? Santo de casa não faz milagre, é mais ou menos isso. Você tá tão ali fechadinho que Exato. quando você traz uma opinião externa, um olhar externo, você consegue trazer a transformação que às vezes você não está conseguindo fazer. E entra naquela questão também da rotina, da operação, né? Da operação que mata a estratégia no café da manhã, porque as pessoas tendem a estar sobrecarregadas e atoladas ali no dia a dia e não conseguem colocar um espaço, né, e se dedicar para trazer algo novo, para inovar e tal. Legal. Felipe, do seu ponto de vista, né, como que você está olhando a inovação no Brasil para os próximos anos e como você acha que isso vai impactar para você na UI, no agro, no data driven? Como que você está vendo os próximos anos da inovação e da sua atuação? Bom, perfeito. Eu vou começar com uma opinião pessoal minha, que eu acho que a inovação no Brasil tem grandes degraus para avançar dentro da parte de educação, tá? Lá nas universidades. Tá? O programa de pesquisa e desenvolvimento com as universidades tem muito a avançar, e eu acho que é um dos maiores gaps aqui no Brasil. A gente vê jovens empreendedores saindo, se arriscando, testando novas ideias e crescendo sozinho, sendo que se a gente pudesse trazer isso para dentro das universidades públicas do Brasil, que é um celeiro de craques aqui, cara, a gente forma umas pessoas brilhantes, 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 brilhantes. Um dos líderes de pesquisa da Microsoft foi formado aqui na Universidade de Brasília. O cara é um monstro, né? Assim, eu poderia citar vários nomes de pessoas que brilharam, mas eu acho que a gente precisa conseguir conectar mais as universidades com as demandas do mercado e conseguir flexibilizar um pouco esse investimento do mercado em universidades públicas para fomentar a pesquisa, fomentar o estudo, porque dentro da universidade a gente não fica tão enviesado a nossa inovação. Eu aqui dentro da UI, eu tô querendo ou solucionar um problema de uma empresa ou um problema aqui interno, quando a gente está inovando aqui internamente. Quando eu estou numa universidade, eu posso pensar um pouco mais ainda fora da caixa. Eu falo, cara, eu quero resolver eu quero arranjar uma forma de fato de coletar carbono do oxigênio e ingerir aqui no solo de uma maneira mais eficiente, com menos gasto energético. Tudo bem que tem zilhões de empresas interessadas nisso, né? Então, para os próximos anos, cara, difícil que depois pandemia, pensando assim em financeiro, né? Já estamos vendo algumas reações, né? Pensando em investimento em startup, que hoje em dia um dos grandes focos de inovação aqui, o Silicon Valley, o Silicon Bank, o Banco do Vale do Silício, né? Acabou entrando com problema de dinheiro, então acho que a captação vai diminuir, o que pode aplicar dinheiro em soluções de fato melhores. Mas globalmente eu não consigo dar um panorama de como isso vai funcionar. No Brasil, eu espero que as agritechs, que é o projeto que eu estou aqui, continuem indo bem, a gente consiga nos próximos anos ser nosso primeiro unicórnio, pensando em startup. E pensando em inovação, eu espero que o discurso, o trabalho que a Venture faz, o trabalho que outros hubs fazem, continue se promovendo para a inovação aberta, para as empresas estarem mais suscetíveis a se abrirem, a conversarem, a levar suas dores para hubs, para conversar sobre suas dores. Você não precisa guardar seus problemas debaixo da cama. Fale com outras pessoas que vêm de fora, que acho que a solução vem de comunidades abertas mesmo. Perfeito, a gente concorda com isso. Inclusive, para a gente é um desafio, né? Fazer as empresas
acreditarem que não tem problema compartilhar o desafio. Muito pelo contrário, você compartilhando o desafio, você consegue encontrar soluções. O ecossistema, enfim, os outros atores do ecossistema conseguem te ajudar. E você falou um pouco do agro, né, dos setores. Tem, assim, você vê algum setor que você considera que está deixando de lado um pouco a inovação, que não está priorizando a inovação, que você acha que tá correndo risco ali, que está sendo impactado negativamente? Tem Cara, algum que te chama a atenção? Ou você está vendo, tipo, não, estão todos inovando, tá todo mundo atrás da inovação, ou não? Você vê algum que está... eu recentemente estou muito enviesado no olhar do agro, viu, Maísa? Então eu não consigo cravar e falar, olha, essa está indo muito mal, esse setor aqui, tenho medo de acabar sendo injusto. No agro, né, o agro desde os seus primórdios, desde quando a gente saiu de caçadores-coletores para virar de fato uma civilização que começasse a plantar, a gente tem inovado, né? Então agro e inovação caminham lado a lado desde os primórdios. Então é um setor que está atento a isso, as empresas estão se abrindo, estão correndo atrás, estão de fato cada vez frequentando mais os hubs de ecossistemas abertos, têm trazido seus problemas. Então eu acho que não consigo falar dos outros setores, mas o agro brasileiro, principalmente que eu estou aqui, ele está aberto sim para a inovação, ele está seguindo o caminho, eu acho que pelo menos o setor do agro está indo muito bem. Dos outros eu não vou me arriscar a falar, não. Perfeito. A gente vê, acompanha de perto o agro também, né? Tem o Techstart Agro Digital, que é um programa de inovação aberta e aceleração, né? Inclusive a UI acompanha bem de perto. E a gente vê também o agro com destaque, um setor que está bem ligado à inovação, um setor onde as empresas estão mais abertas realmente à inovação aberta, à conexão com o ecossistema, a compartilhar desafios, a encontrar soluções no ecossistema. Então, realmente, a gente tem essa percepção do agro também. Felipe, eu gosto de finalizar com uma pergunta que eu acho que eu já sei a resposta, mas eu gosto de fazer sempre para escutar o porquê, né? Então, eu queria saber, para a gente finalizar, na sua opinião, hoje em dia, então, dá para pensar na UI, dá para pensar nos seus clientes do futuro, sem pensar na inovação nesse meio de caminho? Cara, impossível. Impossível. Se você matar a inovação, você se prende a uma ideia que talvez esteja dando certo, mas você está sujeito aos riscos do futuro, tá? Então, cada vez mais eu acho que essa agenda vai se fortalecer. É uma agenda que tem, de fato, já números que comprovam que vale a pena você investir em inovação na sua empresa, você trazer essa discussão para sua casa, bater um pouco de cabeça, não é... Cara, não é uma coisa simples, né? Eu também não gosto... Complicar é muito fácil, tornar simples é difícil. Mas você tem que ter, assim, um pouco da humildade de reconhecer, cara, precisamos melhorar, e tem como melhorar, tem ferramentas, tem metodologia, tem parceiros que podem te ajudar nessa jornada, mas eu não consigo imaginar uma empresa que tenha coragem de bater no peito e falar, eu não tô nem aí para inovação. Eu sei minha receitinha do bolo e tem dado certo e eu vou seguir com ela, tá? Porque a receita do bolo pode até manter, mas as pessoas mudam, os seus consumidores mudam, então o mundo está em constante mudança. E nos últimos 20 anos a gente tem visto mudanças assim, na parte tecnológicas impressionantes, né? Então, o chat GPT está assim, né, nesse grande boom, né, talvez as grandes inovações dos últimos tempos. Eu não consigo imaginar, viu, mas eu espero que essa é a resposta que eu esperava, né? Com certeza. Até existe algumas empresas, né, que devem ter batido no peito e falado, eu não estou nem aí para inovação, mas a gente já não conhece elas já não estão mais aqui, né? Então, tá ótimo. Quer complementar? Quer falar mais alguma coisa? Não, acho que não, acho que era isso mesmo. Eu só queria lembrar que nós somos mentores, viu, do programa Techstart, tanto na frente do agro, né, mas também nas outras, de saúde, logística.
somos parceiros de vocês, estamos aí como Sim. mentores. É um programa incrível, tá escutando os pitch, vendo os desafios que as startups estão resolvendo, e tentando ajudar eles um pouco, tipo, seja na apresentação, seja na maneira que ele está levando a abordagem do problema, porque como você conta o seu problema e como você vai resolver ele também impacta muito, né? Sim, impacta. Tanto para a UI é legal essa proximidade com as startups de vários setores, e para as startups é muito bacana ter alguém da UI, um feedback desses, para conseguir encontrar também algumas soluções, alguns caminhos, e enxergar algumas coisas que eles lá de dentro não enxergam. Felipe, foi ótimo o nosso bate-papo. Quero agradecer mais uma vez a sua participação, convidar todo mundo para escutar os outros episódios, né, do Innovation Talk. E é isso. Obrigada, Felipe. Quer finalizar com alguma colocação, algum ponto? Não, eu que queria agradecer, mas obrigado pelo convite, tá? Sempre um prazer estar com vocês do time da Venture. E é isso. Obrigado, viu? Foi um prazer, foi todo meu. Espero estar juntos em outras iniciativas. Certamente estaremos. Obrigada, então, pessoal. Tchau, tchau.